Beleza, vamos continuar então agora, vamos usar, né, esta implementação aqui que a gente criou aqui, tá ok? Veja então que aqui eu tenho um método chamado public void somar, tá ok? E que ele vai simplesmente executar. Aliás, vamos fazer até melhor, vamos criar vamos criar um método que retorna um valor. Até vamos fazer o seguinte, eu já vou aproveitar e já vou mostrar uma coisa nova que eu ainda não tinha mostrado, uma nova forma de implementar isso daqui. Olha só que interessante. Por exemplo, tenho aqui minha interface que simplesmente vai retornar, vai ter um método que vai retornar um doble. Pronto, só isso. Tá? Depois a gente pode modificar, tá, de diversas formas isso aqui. Mas olha só, vamos compilar, criar a nossa classe, criou, beleza. Agora, olha só. Se eu criei aqui então um método chamado public double somar, deixa eu dar um Ctrl+C, aqui eu deverei ter implementado esse método. Tanto que se tu pegar e compilar isso daqui, ó, e mandar compilar, ele vai dar um erro aqui, porque eu não estou implementando esse meu método somar, tá ok? Então eu preciso estar implementando esse meu somar aqui. Então o que seria esse somar aqui? Vamos supor que fosse aqui eu fosse, sei lá, retornar, dar um return, né? Sei lá, de dois valores, por exemplo, uh, número 1 mais número 2, certo? Então, consequentemente, se eu for retornar esses dois valores, eu preciso ter criado essas minhas variáveis. Então, vamos criar essas duas variáveis aqui. Vamos criar elas aqui em cima, ó, pessoal. Olha só. Então, eu já vou aproveitar para mostrar uma nova forma, além de mostrar a implementação, mostrar então que vocês podem criar isso aqui da seguinte forma. Ó. Vamos criar aqui double, então botar aqui número 1 e número 2. Veja que é uma variável pública que eu criei aqui em cima, tá ok? Agora, então até vamos definir ela como privadas, private double, tá ok? Olha só, vamos criar o nosso método construtor, tá ok? Olha só que interessante. Então, método construtor, vocês já sabem, public, né, vou definir ela como sendo pública, interface implementada, tá? Olha só, interface implementada. E aqui dentro, a gente vai criar um método que já vai inicializar dois valores. Então, double, vamos botar os mesmos valores, número 1 e double, o número 2. Duas variáveis iguais. E o que eu vou fazer aqui? Quando este meu método construtor for inicializado, eu vou fazer com que this ponto número 1, esse this ponto número 1 significa o quê? Que a minha variável número 1 da minha classe, que é essa daqui, vai receber o número 1. Se eu não colocar o this, então significa que é este que foi passado, tá ok? E o this número 2. É claro, pessoal, que, né, se você se confundir, tu pode simplesmente mudar o nome dessa variável, tipo n1 e n2, daí se tu não quisesse usar o this. Mas claro que essa palavra reservada existe justamente para isso, tá? Para tu não ter que precisar criar variáveis com nomes diferentes para fazer a mesma coisa, tá ok? Beleza, criei isso aqui. Agora olhem só, pessoal, o que eu vou fazer. Isso aqui com certeza já é familiar para vocês, só que não desta forma que eu vou fazer agora. Olha só como que eu vou inicializar isso aqui. Então, interface implementada, vamos dar aqui objeto, objeto sei lá, da calculadora, sei lá, objeto cálculo, por exemplo, objeto calc. E vamos dar um new aqui, interface implementada, e vamos passar para ele por parâmetros dois valores. Por exemplo, aqui, ó, 20 e, aliás, 20 e 10. Tá? Olha só, pessoal, o que eu estou fazendo. Eu tenho minha classe chamada interface implementada, que está implementando uma outra classe chamada interface cálculos, certo? Aqui o método construtor dele, eu estou passando duas variáveis, e aqui no public static void main eu estou criando um objeto da minha própria interface implementada. Então por isso que eu falei antes, não, eu vou fazer uma coisa que eu ainda não tinha mostrado para vocês, certo? Para vocês verem como o Java ele é dinâmico, ou seja,
eu estou criando um objeto chamado ObjectCalc, que é, a minha própria interface implementada, certo? Que é a minha própria classe, só que agora em um objeto chamado ObjectCalc. E aqui estou inicializando, passando os valores, então 20 e 10, tá certo? E agora, então, o que eu quero? Eu quero imprimir isso aqui, só faria isso aqui, system.out.println, certo? E aí eu coloco assim, ó, a soma é, e daí eu faço o quê? Eu pego esse meu objet calc, ponto, e aí tenho a minha variável somar aqui embaixo, aqui, ó. Eu tenho o meu método somar que retorna um tipo double, tá certo? Isto daqui, pessoal, é magnífico, certo? Veja que a gente está usando uma implementação, certo? E aqui a gente criou o nosso método construtor, tá ok? Criamos um objeto, né? Instanciamos a minha própria classe aqui dentro dela, ou seja, a minha própria interface implementada foi instanciada aqui no ObjectCalc. Porque isso aqui para mim evitar que eu crie então 3 classes. Você lembra que antes a gente fez aqui, por exemplo, agora não lembro mais, eu sei que foi aqui nesses herança aqui, eu acho que foi herança pai, se não me engano. Eu tinha o meu herança pai, né, onde eu tinha a minha classe. Depois eu criei uma herança filha, pessoa jurídica, por exemplo, tá certo? E daí, por fim, eu botei aqui o herança, ou empresas, que daí instanciou o meu herança filha, pessoa jurídica. Ou seja, eu criei 3 classes, então, para vocês entenderem. Então, aqui eu poderia ter feito a mesma coisa. Então, eu criaria essa minha classe, depois criaria uma outra implementando essa aqui. Mas veja que eu resolvi implementar tudo na mesma classe. Então, de repente pode ficar um pouquinho mais confuso, mas assim vocês têm uma ideia do poderio dessa linguagem. Ok, bom, vamos testar isso aqui, né? Vai que não funciona, daí eu me lasco com tudo que eu falei. Bom, já, olha aqui, ó, processo completado, perfeito. Vamos rodar isso daqui, home file. Aqui, aqui, a soma é 30, perfeito. Então, está funcionando tudo. Quer dizer que se eu pegar aqui, vamos mudar aqui esses valores aqui, 20 e 5, por exemplo, vai ter que dar 20, 25, tá ok? Então vamos ver aqui, um file, aqui ó, processo completado, a soma deu 25, se tu em vez de somar, então você mandar dividir, vai ter que dar 4, né? 20 dividido por 5, 4. Então vamos ver aqui, a soma é 4, ou seja, quer dizer que isso aqui está funcionando tudo perfeitamente. Então, pessoal, vejam só, depois de tudo que vocês aprenderam, classes concretas, classes abstratas, agora estão criando interfaces. Então vejam que realmente vocês estão vendo muita coisa aqui de orientação a objetos. Já vimos ali polimorfismo, já vimos herança, já vimos aí sobrecarga. Então acredito que com isso aqui tudo vocês conseguirão de fato aí entrar de vez aí no mundo da programação Java com orientação a objetos. Ok? Então, na próxima aula eu vou dar continuidade. Um abraço, tchau!